Sabe o que Paulo estava falando aqui? Vamos lá, um por um. Verso 5. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Ele era hebreu, israelita. Aliança com o Senhor, tinha aliança. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Ou seja, se ele obedecia, era porque ele conhecia. Então Paulo aqui, ele deixa claro: eu que conhecia e seguia tudo certo, eu que perseguia a igreja porque a gente achava que o Messias não era o Jesus, eu que aprendi, que sou inteligente, que conheço muito, considero todo o meu conhecimento insignificante comparado a Cristo. Quem é esse Jesus que nós precisamos conhecer, irmão? Quem é esse Jesus que vai abalar todos os nossos alicerces? E por que isso não aconteceu ainda? Por que Jesus ainda não mudou totalmente a nossa forma de agir, irmão? Eu não acho que a culpa é dele, eu acho que é nossa. Eu acho que é nossa. Porque o próprio apóstolo diz aqui: eu considero insignificante os meus títulos, eu considero insignificante o meu status social, eu considero insignificante que eu sou da descendência de fulano de tal, e que agora eu tenho isso, e eu considero isso insignificante comparado a Cristo. Quem é esse Jesus, irmão? Sabe, para ceiar, para fazer em memória dele, nós precisamos lembrar e saber quem ele é. Nós não podemos tomar a ceia cegamente. A ceia não é para o nosso prazer, irmão. A ceia não é para você matar a sua fome. A ceia não é para o seu próprio prazer. A ceia é para lembrar quem ele é. E quem ele é? Quem ele foi na terra aqui, quem ele continua sendo para todo sempre. Faça essa pergunta para você hoje. Seja confrontado por isso como eu fui. Ainda que eu conheça toda a palavra, ainda que eu leia todo o evangelho, ainda que eu consiga tocar instrumentos, ainda que tenha riquezas, ainda que eu ande, ainda que eu fale, ainda que eu sou concursado, ainda que eu tenha uma profissão, eu considero essas coisas insignificantes comparadas a Cristo. Você pode dizer isso, irmão? Existem pessoas que morrem de orgulho, mas não resolvem uma situação. Você pode dizer que Jesus é maior que o seu ego? Você pode dizer que Jesus é maior que o seu orgulho? Nós consideramos tudo perda, insignificância comparado a Cristo. Então, irmão, se você tem que optar entre o seu bel prazer, o seu ego e Jesus, opte por Jesus. Sabe por quê? Porque no tempo certo Ele nos dará o triunfo. No tempo certo Ele nos colocará junto com Ele para reinar com Ele. No tempo certo, Ele nos fortalecerá para passar pela tribulação. Eu não penso duas vezes antes de optar por Jesus. De verdade. Entre o meu orgulho e Jesus, Jesus. Entre o perdão e Jesus, irmão, engole seco. Mas Jesus tem que ser maior que o seu gênio, né? Entre aspas. Jesus tem que ser maior que o seu ego. Então não fica ferido, irmão. Sabe o que aconteceu com Jesus na cruz? Ele foi traído por aqueles por aqueles que recebiam a cura. Ele foi traído e abandonado pelos discípulos, negado por Pedro, aquele que previamente Jesus tinha dito: Pedro, sobre ti estabelecerei a minha igreja. Sobre esta rocha estabelecerei a minha igreja. Esse cara traiu Jesus. Jesus passou por isso, irmão. Eu imagino Jesus, se fosse eu, já pensou? Vocês me largaram, né? Vocês vão ver. Não, irmão, Jesus ainda foi lá e continuou ensinando para eles, partiu o pão no caminho de Emaús. Que Jesus é esse? Constrangedor, constrangedor. E é a Ele que servimos. E se servimos a Ele, irmão, temos que ser parecidos. Se servimos a Jesus, nós temos que ler essa palavra aqui e falar: ei, está batendo em mim, eu quero mudar. Eu quero parecer com Jesus.